Olá, como vocês estão? Desejo que todos estejam bem. As funções lógicas são as mais importantes do Excel, funções que dão uma certa vida às planilhas. Eu particularmente gosto demais. Já trabalhamos bastante com a função C, então vou apresentar para vocês hoje as funções e OU. Se você precisar testar várias condições onde, vamos supor, todas as condições precisam ser verdadeiras ou falsas, ou apenas uma condição deve ser verdadeira ou falsa, ou se você deseja verificar se uma condição não atende aos critérios, todas as três funções podem ser usadas por conta própria, mas é muito mais comum vê-las junto com funções C avançadas. Vamos à prática, assim podemos entender melhor. Mas antes, já deixe o seu like, é rapidinho, é de graça e ajuda muito o canal. Vou começar mostrando a função E, que é utilizada quando queremos testar mais argumentos para uma mesma condição. Esta função, quando aplicada sozinha, retorna os valores verdadeiro ou falso. A função E retorna verdadeiro se todos os argumentos testados forem verdadeiros e retorna falso se uma ou mais argumentos forem falsos. Bom, então aqui vou completar para vocês terem na prática, estou colocando a função E. Então, igual a E. Primeiro teste lógico, então, se C3, conforme pede ali, né? Critérios nadar na piscina olímpica. Ter equivalente ou acima de 13 anos e mais de 1,50 m. Então, tem que ter 13 anos ou mais e mais de 1,50 m. Então, se C3 for maior ou igual a 13 e D3 for maior que 1,50 m, então está fechada a nossa função. Então ali, o teste lógico. Se C3, ou seja, se o que tiver na célula C13 for maior ou igual a 13 e o que tiver na célula D3 for maior que 1,50 m, então vai nos fazer verdadeiro ou falso, dependendo do que tiver ali. Se as duas condições foram verdadeiras, vai trazer verdadeiro. Se uma delas for falso, vai trazer falso. Então está ali. Neste caso, ele tem 13 anos, o Pedro, e tem 1,63 m. Bom, atende os critérios, que é ter no mínimo 13 anos e ter mais de 1,50 m. Agora eu vou replicar para as outras células essa função e vamos ver o que vai dar. No caso aqui do João, deu falso, porque apesar de ele ter 15 anos, ele tem só 1,49 m. Ou seja, este argumento aqui não é verdadeiro. Então, retorna falso. No caso da Maria, ela tem 14 anos, tem 1,59 m, ou seja, atende os dois critérios, então retornou verdadeiro. E a Marta não atende o critério de idade, apesar de ter altura suficiente, ela não tem 13 anos ainda, então retorna falso. Ou seja, se um dos argumentos for falso, ele retorna falso. Para que retorne verdadeiro, tem que ser os dois argumentos verdadeiros. Agora vou inserir a função C, para que fique mais claro. Porque aqui nós temos o resultado verdadeiro ou falso. Se a pessoa não entende, ou chega para uma pessoa que não tem bem, não conhece o Excel, não vai entender o que quer dizer com verdadeiro ou falso. Então aqui colocando a função C, já vai ficar bem mais interessante. Porque aqui, ó, se atendendo aos critérios, deverá aparecer permitido. Caso contrário, não permitido. Então, olha lá. Igual a C. E aqui, então, entra com a função E. Então, E. Então, olha lá. O primeiro teste lógico, então. Se C3 for maior ou igual a 13 e D3 for maior do que 1,50 m, ponto e vírgula, permitido. Caso contrário, não permitido. Lembrando, né, pessoal, que quando nós vamos usar um string de texto, deve ficar entre aspas duplas. Então, o que nós fizemos aqui? Então, se
vamos fazer o primeiro teste lógico. Se não for, né, obedecidas as regras de ter no mínimo 13 anos e ser maior que 1,50 m, não atingindo isso aqui, ele vai o quê? Ele é não permitido. Se ele obedecer as duas regras, então ele é permitido. Vamos dar um enter para ver? Tá aqui, ó. No caso, ele tem 13 anos e tem 1,63 m, então ele atinge a idade e atinge a altura, então é permitido. Vou replicar para as demais células. E está ali. Nós tínhamos antes verdadeiro e falso, e agora nós temos então já o resultado já mais claro, que é permitido, não permitido, permitido e não permitido. Se eu aqui mudar para a idade para 14 anos, ele vai automaticamente colocar como permitido. Ok? Então, gente, a função E, ela ajuda bastante em conjunto com a função C. Vamos ver a função OU. A função OU é utilizada quando queremos testar mais argumentos para uma mesma condição. Esta função, quando aplicada sozinha, retorna os valores verdadeiro e falso. A função OU retorna verdadeiro se pelo menos um dos argumentos testados for verdadeiro, e retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Diferente da função E, que precisa que todos os argumentos sejam verdadeiros para retornar verdadeiro, a função OU precisa que todos os argumentos sejam falsos para retornar falso. Se pelo menos um dos argumentos forem verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Vamos lá fazer o exemplo então aqui? É igual a OU. Primeiro teste lógico então. Se Pedro, né, no caso na célula C3, se Pedro tem 13 anos ou não. Aí no caso então, se C3 for maior ou igual a 13. Ponto e vírgula. E em D3, vamos fazer o teste lógico, se for maior que 1,50 m. Fechei parênteses, está terminada a função. Então, se as duas funções forem falsas, vai retornar falso. Se uma das funções forem verdadeiras, vai retornar verdadeiro. Se as duas funções forem verdadeiras, vai retornar verdadeiro. É necessário que pelo menos um critério seja verdadeiro. Neste caso aqui, né, os dois critérios são verdadeiros. Vou replicar para as demais células. Isso retornou falso no caso do João, que ele não tem idade suficiente e nem altura suficiente. No caso da Maria, ela, apesar de não ter idade, tem altura suficiente, e a Marta, apesar de ter idade, tem idade e altura suficiente. Tá? No caso aqui, mesmo que eu ponha aqui a idade, eu ponha aqui 1,49 m, vai continuar sendo verdadeiro. Opa! Vai continuar sendo verdadeiro porque uma das condições é verdadeira. Então, o critério do OU, né, é um pouquinho diferente que o E. Então, a função E e a função OU utilizadas junto com a função C auxiliam muito. Agora eu vou usar a função C, assim como eu fiz com a função E, eu vou inserir a função OU junto com a função C, para vocês entenderem então como funciona. Aqui é só para então eu tenho a mesma coisa, né? O mesmo quadro. Então, que ter equivalente ou acima de 13 anos ou mais de 1,50 m. Então, vamos lá? Igual a C ou teste lógico da idade. Então, se C3 for maior ou igual a 13, ponto e vírgula, e se D3 for maior que 1,50 m, fecho parênteses. Então aqui eu estou fazendo um teste lógico. Se um dos argumentos for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Então, neste caso, será permitido. Permitido. Caso contrário, será não permitido. Ou seja, com a função OU, eu preciso que os dois critérios sejam falsos para que ele retorne falso. Sendo no mínimo um critério verdadeiro, ele retornará verdadeiro. Feito aqui, então, no caso do Pedro, ele é permitido, pois os dois argumentos são verdadeiros. Vou replicar para as demais células. No caso aqui, somente o João não atende.
né? Ele tem 12 anos e 1,49 m. No caso da Maria, apesar de ela não ter 13 anos, ela tem altura suficiente. Então, como aqui é verdadeiro, ele retorna verdadeiro e fica então permitido. No caso da Marta, os dois critérios são atendidos, então é verdadeiro e verdadeiro, então retorna verdadeiro. Então essa é a função OU. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal, conto com você. Para fixar melhor e ficar mais fácil de entender, vou fazer um exercício simples, mas que precisa de um certo raciocínio. O ideal é que vocês tentem fazer o exercício sozinho depois. Temos aqui uma pequena tabela, onde deve ser preenchido com um X a opção escolhida. Só pode ser preenchido um campo. Essa aqui já está pronta, eu vou fazer um exemplo para vocês verem. Eu coloquei uma validação de dados aqui, onde eu posso inserir um X, né? E na hora que eu insiro um X, ele já colocou os pontos para nós, que se for sim, é 10 pontos, se for não, aqui eu vou botar menos 8. Menos 8. Então, se for sim, é 10, e se for não, é menos 8. Então, aqui eu vou colocar então aqui o não, menos 8. Se eu colocar, eu não posso preencher o sim e o não com X. Se eu preencher os dois campos com X, vai dar um erro, porque eu só posso preencher um. Então, aqui, se eu colocar mais um X aqui, ele vai dizer, ó, escolha somente uma opção. Então, aqui eu vou deletar, vou colocar aqui um X, vou colocar um X aqui, e vou colocar um X aqui. Então, aqui ele fez o somatório, teve 3 notas 10 e 2 notas menos 8, então deu um total de 14 pontos. É bem simples, eu vou agora fazer elas desde o princípio com vocês, para vocês entenderem como foi feito aqui então essa tabela. Eu vou aqui deletar tudo, deixar em branco. Vou então aqui agora completar essa tabela para que vocês entendam então como eu vou utilizar aqui a função C e a função E. Então olha lá, igual a C. E agora eu entro com a função E. O primeiro critério que eu vou testar é se vai ser preenchido somente um ou os dois, sim e não. O que não pode, só pode ser preenchido um quadro. Então aqui eu vou fazer o teste se a pessoa já preencheu os dois, ocasionando um erro. Então, se B3 for igual a X, ponto e vírgula, e se C3 for igual a X, pronto. Então aqui eu fiz a minha função E. Se no caso ele preencher somente um, a função E vai retornar falso. Se ele preencher os dois, a função E vai retornar verdadeiro. Ponto e vírgula. Então, se ele retornar verdadeiro, eu tenho que colocar aqui o que o Excel vai trazer para mim. Ele vai dizer assim, escolha somente uma opção. Fecha o parênteses. C. Muito bem. Agora, caso ele escolha somente uma opção que é o correto, eu vou fazer a segundo C para que nos traga o resultado. Então, se ele escolher B3, ou seja, se B3 for igual a X, ponto e vírgula. Então, se ele escolher C3 for igual a X, então vai ser 10, né? Porque ele escolheu o sim, e o sim, a pontuação do sim é 10, ponto e vírgula. Se ele escolher C3 for igual a X, então seria o não, né? O não vale 8, então ponto e vírgula menos 8, ponto e vírgula. Se não, eu deixo em branco, então. Caso contrário, não esteja nada preenchido, ele vai ficar em branco. Fecho os 3 parênteses abertos e dou um Enter. Neste caso aqui, como não tem nada preenchido, e eu determinei que se não tem nada preenchido, ele deixa em branco, então no caso está em branco. Eu vou simplesmente agora arrastar para as demais células. E aqui eu vou preencher agora, então aqui eu vou colocar um X, e eu vou colocar um X aqui também, e ele vai dizer que não pode, ó. Coloquei mais um X, olha. Por quê? Porque a função E, neste caso aqui, retornou verdadeiro. Retornando verdadeiro, então, vai aparecer escolha somente uma opção.
Então aqui eu vou apagar o X e ele vai colocar então a pontuação. Vou colocar aqui no item organização, vou marcar aqui sim. No item participação, vou colocar aqui sim. No item empatia, vou colocar aqui não. Então ele vai ter aqui menos 8 pontos. E na iniciativa, vou colocar também que não. Então ficou com 2 menos 8, ou seja, 2 nãos e 3 sim. Aqui eu vou colocar um total, que é a função soma. Então alt igual. E está ali então o resultado é 14. Se eu aqui alterar qualquer dos itens, automaticamente ele já altera ali para mim o resultado. Então a tabelinha é bem simples, mas que requer um pouquinho de raciocínio. E isso é interessante no Excel, porque você consegue fazer com esse exercício se acostumando com a lógica, onde você pode utilizar a função e, onde você pode utilizar a função ou vai utilizar a função c junto com e, função c junto com ou. Então isso é importante, você fazer exercícios, né? Usar a lógica, e então isso vai fazer com que você vá a cada vez apropriando mais o conhecimento do Excel. A planilha está finalizada. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, isso é muito importante para nós. Grande abraço a todos!